Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar por aqui da reforma trabalhista e também das relações de trabalho e as questões envolvendo as oportunidades de emprego no nosso país. Para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje, nos estúdios da TV Câmara, o Jesus Augusto Matos. Ele que é advogado trabalhista e sindical. Então, Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer comparecer aqui na Câmara. Cumprimento os telespectadores e estou à disposição para um debate sobre essa questão, essa matéria, que é extremamente polêmica. Vamos levar adiante essa nossa discussão aqui no nosso TV Câmara Entrevista, que também conta com a participação aqui nos estúdios da TV Câmara do Rodrigo Reis, ele que é assessor técnico do Cine Municipal aqui em Porto Alegre. Rodrigo, também seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui. E vamos aí tratar de um tema que é muito importante, né? Que é a questão do emprego também, para que a gente tenha aí um futuro muito bom aí que as pessoas estão precisando. Então, antes da gente projetar esse cenário, pensando no futuro da geração de empregos aqui no nosso país, eu queria começar pelo Matos, perguntando para você, Matos, o que mudou exatamente com a reforma trabalhista a partir de 2017 aqui no Brasil? Mudou, na realidade, uma violenta precarização das relações de trabalho, né? Nós hoje temos empregos que... Os setores que mais dão emprego são os que menos remuneram, né? Que é o setor de serviços. A gente tem visto essa discussão aí na equipe de transição com o mercado. O que na realidade já aconteceu foi uma readequação capitalista aqui para beneficiar o investidor, né? Então, tu capitalizou o empresário com a redução dos salários, da massa salarial. Foi uma maior transferência de renda que eu tenho notícia, né? Do trabalho para o capital. E, a partir daí, o que acontece? O empresário capitalizado, ele especula, ele não reinveste na empresa, porque ele não vê um cenário econômico que o atraia e as condições de trabalho são precárias para o trabalhador. Então, há um achatamento salarial. Isso aí foi discutido na campanha, né? Não se deu aumento real para o salário mínimo, quando na época anterior ao Temer, que fez essa reforma, se trabalha muito com a questão do tu não pode pagar se tu não tem produtividade. Mas a produtividade, ela tem que exigir uma série de investimentos na qualificação da mão de obra, que não se fez, né? Tanto que um dos projetos do ministro que está saindo da economia era acabar com os recursos de Senai e Senac, que qualificam a mão de obra, né, no mercado, colocam a mão de obra no mercado e colocam na questão dos serviços. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos na pandemia, né? Os Estados Unidos abriu mão da industrialização e investiu no serviço. Só que lá é um serviço altamente qualificado, baseado em empresas de 4.0 e qualificação. Só que quando eles precisaram de respirador, o que eles faziam? Quando estavam trazendo o respirador da China para outros países, posavam lá, não sei se vocês se lembram, eles pegavam os respiradores porque eles não tinham indústria para fazer o respirador. E aqui no Brasil se está tentando fazer essa migração. E aí, só que o que nos oferece? Hoje o setor, aqui está o representante do Cine, que não vai me deixar mentir, é o setor de telemarketing. Aquelas trabalhadoras do telemarketing, elas não ganham o suficiente para recolher o FGTS, elas não vão se aposentar. Porque com a reforma trabalhista, tu enxugou o salário. Então, hoje, tu pode pagar a comissão como prêmio ou como bônus. Isso não integra o recolhimento dos benefícios sociais. Não incide sobre o bruto? Não incide. O empresário paga para elas, assim, em média, 1.500, 1.600. Só que como elas trabalham 6 horas, por causa da questão do marketing, do telefone, da exigência de trabalho,
R$ 900 é o fixo dela, é sobre o que eles recolhem. Daí, quando tu pega o CNIS do INSS, diz ali insuficiente o recolhimento, insuficiente o recolhimento. Quando elas ficam doentes, elas não vão para o INSS porque ele não recebe, porque está recolhendo a menor. Então, tu vê o que é o nível de precarização que estão. E hoje é o setor que mais cresce aí, o telemarketing, porque operam com telefonemas, trabalhando para banco, cobrança, os mais variados setores e serviços. E pegam pessoas das mais variadas idades que estão trabalhando e não vão contar tempo de serviço. Essa questão da faixa etária também, dos diversos públicos atingidos pela reforma trabalhista, a gente vai abordar um pouco mais adiante aqui no nosso TV Câmara Entrevista. Agora, Rodrigo, eu queria pensar uma frase do Jesus ali, que ele fala do setor de serviços, né? Sim. Hoje a gente sabe que o Cine, inclusive nessa última semana do ano de 2022, tem disponibilizado aí cerca de 1.500 vagas, se eu não me engano, né? Principalmente para o setor de serviço e construção civil, né? Aproveitando esse gancho que o Jesus nos trouxe para o debate, o que o senhor tem a falar sobre as vagas oferecidas no setor de serviços, para quais setores exatamente, mais especificamente, elas são direcionadas, e também como funciona o trabalho do Cine, já apresentando para os nossos telespectadores? Bom, o Cine, nós somos do Cine Municipal, né, da Prefeitura de Porto Alegre, fica ali na Sepúlveda, esquina Mauá, que é o principal. Essa semana nós temos mais de 1.500 vagas, como tu bem falaste, a grande maioria nos serviços na construção civil. A construção civil está passando por uma dificuldade gigantesca de conseguir mão de obra. Né? Como o Jesus bem falou ali, nós não tivemos um aumento salarial real e ninguém mais está querendo ir trabalhar na construção civil. E o nível de exigência das empresas na questão da qualificação é gigantesco, não acompanhou isso, né? Eu me lembro, trabalhei na indústria lá, meu primeiro emprego foi de menor aprendiz na White Martins, e eles me botavam no Senac, no Sesc, para fazer cursos de qualificação e aperfeiçoamento, e hoje a gente não vê isso, né? Nós estamos agora no Cine Municipal, claro, bem é verdade, em virtude da pandemia, retomando a qualificação, mas ainda é muito menor do que o mercado precisa, né? Então está faltando qualificação. Nós temos trabalhado no convencimento das empresas de reduzir ali a exigência de escolaridade, diminuir, porque eu dou um exemplo aí, uma empresa terceirizada botou no Cine anunciou aí 90 vagas para diversos hospitais, uma terceirizada, anunciou no Cine, bem ali no final, quando começou a se retomar as questões da pandemia, né? As atividades voltarem, o Cine estava atendendo, o municipal não fechou em nenhum momento durante a pandemia e exigia ensino fundamental completo das trabalhadoras. Ela precisava de 90. Tinha 300 pessoas na fila. Quando nós fomos na fila e anunciamos que precisava de ensino fundamental completo, caiu para 60. Isso eu quero dar de exemplo, que a empresa tem que fazer várias seleções para conseguir completar o seu quadro. Hoje, ali, para serviços gerais, na questão do telemarketing também, que está com uma demanda bem grande de contratação, também está exigindo uma alta escolaridade, e aí a população aí está com essa dificuldade aí. Nós temos muito mais vagas, por incrível que pareça, do que a gente consegue atender as empresas, absorver. E você, Matos, acha que essa questão da qualificação, das exigências que as empresas fazem, isso vem de um efeito cascata provocado pela reforma trabalhista de 2017? Não, é que tem outros fatores, né? Na realidade, vê que o meu companheiro de debate aqui referiu à construção civil. O que o Paulo Guedes estava tentando propor, tá? Tudo na lógica de reduzir o custo da folha para a empresa. Ele queria a redução do FGTS de 8 para 2. Ora, todo mundo que está na nossa área sabe que o FGTS financia a construção civil e o saneamento. As próprias empresas se insurgiram. Como é que fica isso aí? Né? O que tu vai financiar?
E a construção civil é isso que foi colocado. A construção civil pagava razoavelmente bem até, porque tu precisava hoje tu conseguir um profissional da construção efetivamente qualificado. A gente que volta e meia precisa fazer alguma coisa em casa é um problema, porque não consegue acertar uma lajota, né? Imagina em grande escala. Essa pessoa tem que ser valorizada, ela tem que receber bem. Eu trabalho do ceramista, tá dando um exemplo, chegou uma construtora que ela já não coloca mais o salário. Chega lá, pergunta quanto que tu quer para trabalhar. Tem profissionais que são... É mão de obra escassa. Mão de obra escassa. O ceramista, o trabalho em gesso, que tu tem dificuldade de assinar a carteira, porque ele não se submete ao salário que as pessoas pagam com a carteira assinada. Então, aqueles profissionais de acabamento, principalmente na construção, é muito difícil conseguir. E tu precisa investir no financiamento desse setor, né? Que é uma ideia do novo governo que entra, porque ele tem rápida absorção, é um setor que pega a escala de baixa, mas precisa pagar, entendeu? Porque às vezes a pessoa, no afã de achar que está melhor, ela prefere ter uma relação precarizada e fazer lá um bico aqui, um bico ali, sem recolhimento, sem coisa, do que trabalhar pelo salário que eles estão pagando. Então, tu tem que realmente fazer um acordo com o setor para aquecer esse mercado, que a construção civil emprega rapidamente, é um setor que aquece a economia, né? É importante porque aquece a economia. E a nossa ideia, e a minha expectativa, eu sou advogado sindical e trabalho com o pessoal do comércio, que é a porta de entrada de do público feminino, então é uma loucura, né? E a gente se esforça muito para que as pessoas venham e se qualifiquem e recebam. E elas hoje estão com a concorrência da internet, né? Porque todas as empresas têm plataforma, mas ainda no Brasil nós temos um perfil de cliente que gosta de ver o que está comprando. Aquela coisa do pagamento à vista à luz da mercadoria, né? Porque ainda reside uma certa desconfiança. Enfim, é um setor que tem contratado, tem ficado aquecido, principalmente no fim de ano, né? O nosso sindicato, por exemplo, facilita a contratação, negocia o trabalho no domingo. E a gente luta muito porque nós não temos problema que a trabalhadora às vezes trabalhe no feriado no domingo, mas que ela seja remunerada, que esse ganho do empresário também seja alcançado para ela. O sindicato negocia as condições, enfim, para tentar aquecer o mercado, porque para nós é fundamental, né, que as pessoas sejam bem atendidas e o próprio sindicato trabalha efetivamente na qualificação dessas servidoras, dessas empregadas. E, Rodrigo, sem perder esse gancho ainda, falando da qualificação, da busca por uma melhor qualificação para a mão de obra, lhe pergunto se o Cine também encaminha para cursos, oficinas, enfim, dá algum tipo de orientação profissional de qualificação para as pessoas que estão buscando emprego. Nós damos orientação e agora encaminhamento para diversos cursos. Como ele falou, o do gesso ali, nós tivemos agora há pouco, formamos uma turma de drywall, né, que é teto, parede. Então tem várias demandas agora surgindo. O que emperra nisso é realmente a falta de recursos, né? Agora, acho que com a mudança do governo, nós temos a esperança que esses recursos retomem. Vou dar um exemplo. Há um passado não muito longe, tu encaminhava o seguro-desemprego e tu era encaminhado automaticamente para ter direito a esse seguro a um curso profissionalizante do Pronatec. Por exemplo, o sistema está ali, só que hoje a gente abre e não existe essas turmas de formação. Então, a pessoa recebe o seguro e fica ali à mercê de procurar o emprego, né? Esperamos que agora, logo isso retorne de novo, que a pessoa vá lá, encaminhou o seguro-desemprego e seja encaminhado para um curso profissionalizante. Mas nós estamos fechando aí várias parcerias com o Sistema S, já temos aí com o Senai e com o Senac,
né? Senac Informática. Estamos fechando agora, inclusive nós vamos ter no final do mês de março, um grande feirão de emprego junto com o sistema do CS Senat, que é a questão do transporte, que as transportadoras também estão com dificuldade dos motoristas categoria D e E com os cursos que exigem, né? O transporte de passageiros, por exemplo. Então, o CS Senat nos procurou agora para a gente firmar uma parceria dessa qualificação profissional também para esse público. Né? Não só para o motorista, mas ali para o pessoal que trabalha na logística também ter a qualificação adequada para atender o mercado de trabalho. E a construção civil, eu advogo no Vale do Taquari, que pega moveleiro ali. O impacto que a construção, quando ela não produz, tu pega marceneiro, esquadria, essas esquadrias de casa, e ali são empresas que elas são contratadas para botar esquadria em edifícios enormes, né? Olarias, concreto, todo esse setor que fornece para a construção civil, ele se abala. Às vezes tu não está construindo aqui na capital e lá no interior está um impacto violento, porque tu tem móveis sob medida que são feitos para certas residências e tal, que o empresariado já trabalha nessa lógica, né? Então é uma coisa muito séria. E a nossa expectativa é que, aquecendo a construção civil, esses setores sejam alavancados, né? Sejam alavancados para atender a necessidade da indústria. Tu vê a complexidade da indústria, né? O serviço, às vezes, ele atende um segmento só. E a indústria, o setor da construção civil, ela engloba praticamente tudo, né? Prospecta vários setores, né, de fornecimento de mão de obra altamente especializada, porque hoje um marceneiro, né, ele tem que ser qualificado, a esquadria, que nós estamos numa migração, né, de madeira, por causa da questão da madeira e do desmatamento, para produtos sintéticos. A Europa tem trabalhado isso, a China também, que imita madeira, mas não é madeira. Então, são duradouros. E isso aí, lá a indústria onde eu trabalhava, eles estavam fazendo a migração da madeira, já tinha inúmeras fábricas de esquadrias que ela tinha um setor de madeira que ainda tem demanda e o outro já mais de produto mais evoluído, que não envolve a madeira. E essas questões de evoluções, Rodrigo, que o Matos nos traz, de evolução da mão de obra, a precarização do serviço não cabe nessa questão. Não cabe a precarização e nós temos que incentivar aí a população a se qualificar, né? Nós temos ali, encaminhamos as pessoas ali para os EJAs, né? Para fazer a educação jovem adulto, para tentar uma aceleração na qualificação. Hoje ali sentou, estava no atendimento, uma moça que aí falando, tal, tá com dificuldade, porque só vem aqui no Cine, não tem emprego, tal, daí fui lá e vamos ver. Eu disse, achei o problema. Tá aqui, tu tem 7ª série. Então é difícil, porque essas vagas no jornal são mentirosas, porque o jornal está dizendo que tem 1.500 vagas, aparece, eu nunca consigo nada. Digo, sim, vamos lá, encaminhamos ela para tentar fazer o antigo supletivo ali, um EJA, né? Tentar um encaminhamento para qualificação profissional melhor. Chegamos a encaminhar, às vezes, as pessoas até para ir na barbearia, né? Para dar uma mudada. Nós temos lá no Cine o Cabide Solidário. Também a pessoa chegou lá e não tem uma roupa adequada para ir no Hoje tem empregador. A atividade doméstica, tu já exige muitas vezes, pela peculiaridade da modernidade, uma pessoa que seja babá, tenha carteira. Por quê? Porque vai levar a criança na escola, né? Então, isso aí já qualifica e tem gente que paga para isso, entendeu? Então, tu já tem na atividade doméstica a própria qualificação de certas atividades que são exigidas pela vida moderna, da mãe que trabalha fora, que é profissional e que paga para ter o filho bem atendido, né? Com uma pessoa de nível, né, qualificada, e que
trate da rotina da criança, levar no inglês, trazer, pegar na escola, leva para natação. Isso tudo é providenciado pela profissional que tu busca. O investimento e a qualificação em si mesmo é essencial para buscar uma melhor oportunidade, ainda mais no nosso país aqui, onde o desemprego tem aumentado, principalmente na última década, principalmente, na verdade, nos últimos 5 anos, se potencializou também e a gente tenta uma retomada da economia. Também tivemos a reforma trabalhista, vamos continuar ampliando essa questão e também as causas relacionadas às oportunidades de emprego aqui no município de Porto Alegre, com a presença do Rodrigo Reis, que é assessor técnico do Cine Municipal aqui em Porto Alegre, e do Jesus Matos, que é advogado trabalhista e sindical, participando hoje do nosso TV Câmara Entrevista, que volta em alguns instantes com o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí, continue acompanhando o TV Câmara.